Você já se parou para pensar por que carros de marcas tão diferentes, de segmentos tão distantes, acabam compartilhando peças, tecnologias e até os mesmos donos? Um Peugeot, um Dodge, um Jeep, um Fiat, até mesmo um luxuoso Maserati. Todos, de um jeito ou de outro, levam para o mesmo lugar. Ou melhor, ao mesmo sobrenome, Agnelli. Desde a fundação de bancos até o controle da mídia, de seguradoras internacionais a clubes de futebol históricos, os Agnelli foram arquitetos fundamentais da Itália moderna. Mas o poder deles vai além da economia. De forma discreta, ao longo de mais de um século, estenderam sua influência sobre ministros, generais, ditadores e até papas. No mais puro estilo italiano, representam um símbolo silencioso do capitalismo industrial. Hoje, seu conglomerado Exor controla participações em gigantes como a Stellantis, Ferrari, a Juventus de Turim, The Economist e fundos de investimento que abrangem desde biotecnologia até inteligência artificial. O quão poderosa uma família precisa ser para se tornar o eixo estrutural de uma nação inteira? Essa é a história dos Agnelli e de como, em só 4 gerações, se tornaram uma das dinastias mais influentes e poderosas da Europa. No final do século XIX, a Itália era apenas uma ideia inacabada. Um país recém-unificado, mas ainda dividido por profundas fissuras regionais, condenado à agricultura de subsistência e atrasado em relação às potências industriais da Europa. Enquanto uma nobreza decadente se agarrava ao passado e os camponeses lutavam para sobreviver, a burguesia começava meio que sonhando com fábricas, máquinas e comércio exterior. Quem poderia imaginar, naquela terra ainda dispersa, a construção de um verdadeiro império industrial? A resposta surgiu no coração do Piemonte, com o nascimento de Giovanni Agnelli Sênior, em 13 de agosto de 1866, na cidade de Vilar Perosa, próxima a Turim. Sua família, abastada e de raízes nobiliárquicas modestas, havia acumulado fortuna por meio de terras, bancos rurais e investimentos industriais iniciais ligados ao reino da Sardenha. Entre essas atividades, uma das mais lucrativas era a criação de bichos da seda, a matéria-prima mais cobiçada para a fabricação de tecidos finos na França, Suíça e norte da Itália. A seda era o ouro macio do Piemonte, e com ela, os Agnelli começaram a tecer, literal e simbolicamente, sua entrada no século da indústria. Giovanni Agnelli Sênior, no entanto, não se contentou com o conforto herdado. Estudou na Academia Militar de Módena, formou-se como oficial de cavalaria e, desde jovem, passou a frequentar os círculos liberais e empreendedores de Turim. Foi ali, em meio a debates sobre a modernização da Itália, que nasceu sua paixão por tecnologia e mecânica. Essa fascinação o levou a participar, como investidor e visionário, de um projeto que, para muitos na época, era apenas uma curiosidade de engenheiros, o automóvel. Em 1899, tornou-se um dos fundadores da fábrica italiana Automobili Torino, mais conhecida como Fiat. Nos primeiros anos, a empresa mal conseguia fabricar algumas dezenas de carros por ano. Mas Giovanni era paciente e determinado. Ele intuía que o motor a combustão interna, cedo ou tarde, transformaria não apenas o transporte, mas a própria economia. Em 1902, já havia assumido o controle da Fiat
e iniciou uma expansão agressiva, não apenas fabricando carros, mas também desenvolvendo motores de aviação, caminhões, máquinas industriais, geradores elétricos e tratores agrícolas. Nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, a Fiat tornou-se a fábrica mais avançada do sul da Europa, um símbolo do novo capitalismo industrial italiano. E quando o conflito estourou em 1914, Giovanni Agnelli alinhou a produção às necessidades do Estado. A Fiat passou a fabricar caminhões militares, motores de avião, artilharia e equipamentos logísticos para da linha de frente. Embora a entrada da Itália ao lado dos aliados tenha ocorrido tardiamente, o país travou uma guerra longa, sangrenta e mal conduzida. Sofreu desastres como a derrota em Caporetto em 1917 e só ao final alcançou uma vitória decisiva em Vittorio Veneto, que levou ao colapso do Império Austro-Húngaro. Mas o pós-guerra não trouxe prosperidade. A economia estava devastada, o país dividido e a população desiludida. A Itália não recebeu todos os territórios prometidos e a frustração tornou-se o terreno fértil para o fascismo. Enquanto isso, a Fiat havia lucrado milhões. Sua expansão era implacável. Para a Itália, a guerra foi uma ferida aberta. Para a Fiat, uma oportunidade irrepetível. Ao final da guerra, em 1918, Giovanni Agnelli era muito mais que um empresário. Era o industrial mais poderoso da Itália, com uma rede de influência que alcançava o governo, o sistema bancário e a opinião pública. E tudo havia começado com um punhado de bichos da seda. A Itália entrou na década de 1920 com a alma em pedaços. Apesar de figurar entre os vencedores da Primeira Guerra Mundial, o país parecia derrotado. Inflação descontrolada, desemprego em massa, greves operárias e um Estado incapaz de garantir ordem ou crescimento. Nesse vazio político e emocional, emergiu uma figura que canalizou a raiva nacional: Benito Mussolini. Enquanto as massas clamavam por ordem e grandeza, Giovanni Agnelli entendeu que o futuro do poder não dependia apenas de produzir, mas de sobreviver às mudanças de regime. Seu pragmatismo era absoluto. Se a Fiat quisesse perdurar, teria que se adaptar e, se necessário, se acomodar. Agnelli não era um fascista ideológico, mas tampouco se opôs ao regime. Pelo contrário, colaborou com o fascismo a partir de uma posição de conveniência estratégica. Em 1923, foi nomeado senador vitalício do Reino da Itália, graças à sua proximidade com a monarquia e à sua crescente influência econômica. Naquele mesmo ano, seu filho e herdeiro, Edoardo Agnelli II, tomou uma decisão que poderia parecer menor, mas que teria um impacto simbólico profundo e duradouro. Comprou o clube de futebol Juventus. Até então, a Juventus era um time universitário modesto, mas, sob o controle da influente família Agnelli, foi transformado em uma máquina esportiva moderna e competitiva, profundamente identificada com a cidade de Turim e inseparável do sobrenome Agnelli. Não era apenas um gesto de mecenato. A cada domingo, quando a Juventus entrava em campo, executivos e operários torciam juntos. Vincular o clube à Fiat era uma estratégia de integração social, uma forma de canalizar lealdades, construir orgulho coletivo e projetar uma imagem de harmonia entre as classes. Esse mesmo pragmatismo levou os Agnelli a ampliar sua influência sobre os meios de comunicação. Em 1926,
a família assumiu o controle do jornal La Stampa, o mais influente do Piemonte. Dali, Giovanni soube calibrar seu discurso, nunca abertamente fascista, mas sempre alinhado com a ideia de ordem, desenvolvimento e autoridade. Durante a década de 1930, a Fiat era considerada o maior complexo industrial do Mediterrâneo. Fabricava automóveis, caminhões, motores navais e máquinas pesadas. A autarquia econômica promovida por Mussolini favorecia os grandes conglomerados locais, e a Fiat se beneficiou amplamente de contratos estatais. Mas essa colaboração tinha um preço moral. A Fiat também se tornou fornecedora do aparato bélico fascista, incluindo tanques leves e veículos militares para as campanhas coloniais na Líbia, Etiópia e nos Balcãs. Ainda assim, ao contrário de outras indústrias do eixo, a Fiat evitou colaborar diretamente com o regime nazista. Forneceu tanques e aviões ao exército italiano, mas não à Alemanha. Quando a Itália entrou oficialmente na Segunda Guerra Mundial, em 1940, as desastrosas decisões militares de Il Duce, apelido de Mussolini, se tornaram evidentes. Frentes de batalha múltiplas, tecnologia ultrapassada da Primeira Guerra e tropas com mais patriotismo do que estratégia. À medida que o exército italiano sofria derrota após derrota, a infraestrutura industrial tornou-se alvo prioritário dos bombardeios aliados. A Fiat foi duramente atingida. As fábricas de Lingotto e Mirafiori foram bombardeadas várias vezes entre 1942 e 1944. A produção civil foi praticamente paralisada e as cadeias de suprimento entraram em colapso. Turim viveu um de seus períodos mais sombrios. No meio do caos, Giovanni Agnelli cedeu o comando operacional a Vittorio Valletta, seu homem de confiança, que começou a estabelecer contatos discretos com setores ligados aos aliados. Embora Agnelli tivesse mantido uma relação de conveniência com o Estado fascista, sua lealdade pessoal a Mussolini sempre foi ambígua. Com a queda do regime em 1943 e sob crescente pressão dos movimentos de resistência, as autoridades do pós-guerra iniciaram investigações sobre a colaboração empresarial durante o fascismo. Giovanni foi afastado temporariamente da direção da Fiat enquanto seu histórico era revisado, embora nunca tenha sido formalmente preso ou acusado. Alguns depoimentos posteriores sugerem que, nos últimos anos do regime, Agnelli teria favorecido discretamente elementos da resistência antifascista, mas tais afirmações nunca foram comprovadas. O fato é que sua saúde já estava debilitada e, em dezembro de 1945, Giovanni Agnelli faleceu de infarto aos 79 anos de idade. Deixava para trás uma figura polêmica, marcada pelo pragmatismo político e pela habilidade de navegar e sobreviver aos giros imprevisíveis do poder. A Itália emergiu da Segunda Guerra Mundial como uma nação devastada. Suas cidades estavam em ruínas, sua economia colapsada e o tecido social profundamente dilacerado. A Fiat, como motor industrial do país, também saiu ferida. Mas onde muitos viam escombros, os Agnelli enxergavam oportunidade. No pós-guerra, a liderança operacional da Fiat ficou nas mãos de Vittorio Valletta, o tecnocrata de confiança de Giovanni Agnelli. Foi ele quem convenceu os novos governos democráticos e principalmente os norte-americanos de que a Fiat deveria ser coluna vertebral da reconstrução italiana. Valletta
modernizou as linhas de produção, introduziu práticas racionalizadas, negociou com sindicatos e reestruturou a empresa para enfrentar um novo mundo. Mas a reconstrução não duraria para sempre. Mais cedo ou mais tarde, um novo Agnelli teria que assumir o comando. Esse sucessor já tinha nome e rosto: Giovanni Agnelli II, conhecido para sempre como Gianni. Nascido em 1921, educado entre a Europa e os Estados Unidos, com formação em Direito pela Universidade de Turim e estágios em Yale, Gianni era a síntese perfeita da aristocracia italiana com a nova elite globalizada. Alto, carismático e elegante. Não foi apenas um empresário, tornou-se um ícone cultural. Movia-se com a mesma naturalidade pelas fábricas de Turim quanto pelos salões de Paris ou Nova York. Sua habilidade para se relacionar com figuras-chave da política, da indústria e das artes o tornou célebre. Seu apelido, L'Avvocato, não fazia referência à profissão jurídica, mas sim ao seu talento em negociar, mediar e construir poder. Entre suas alianças mais lembradas está a amizade com Enzo Ferrari, marcada por respeito mútuo e colaboração seletiva. Enquanto os Estados Unidos impulsionavam o Plano Marshall, a Fiat ressurgia como líder do chamado milagre econômico italiano. A empresa não apenas retomou a produção de automóveis, como ampliou seu alcance industrial: caminhões, máquinas agrícolas, motores de aviação, trens elétricos e muito mais. Era uma reinvenção inspirada na General Motors, mas com alma italiana. Em 1955, chegou o Fiat 600, um compacto acessível que se tornou o primeiro carro de milhões de famílias. E 2 anos depois, o Fiat 500, ainda menor e mais simbólico, motorizou um país inteiro. Era, sem exagero, o Fusca italiano, um carro econômico que representava mobilidade, progresso e esperança. A Itália mudou. Os camponeses viraram operários, as cidades cresceram, nasceu uma nova classe média, e nessa transformação, a Fiat era vista como o arquiteto silencioso do futuro. Gianni Agnelli, tão perspicaz quanto seu avô, entendeu que a soberania não se garantia apenas com motores. Além de manter o controle do jornal La Stampa e da Juventus, liderou a expansão familiar com investimentos na Mediobanca e participações no Holding Phil. Ele não era um político eleito, mas sua voz pesava mais do que a de muitos ministros. Manteve alianças estreitas com a Democracia Cristã, o partido dominante na Itália do pós-guerra. Seu tipo de liderança fazia com que empresa e nação caminhassem como uma só. Durante as décadas de 1960 e 1970, a Fiat tornou-se um império multinacional. Adquiriu 50% de participação estratégica na Ferrari, sem absorvê-la completamente, em um gesto de respeito mútuo com Enzo Ferrari. Revitalizou a Maserati como marca de luxo. Fundou a Iveco, divisão de caminhões pesados. Exportou fábricas inteiras para países em desenvolvimento, inclusive para a União Soviética. Inspirado no modelo de Alfred Sloan, da General Motors, L'Avvocato aplicou uma estratégia de diversificação disruptiva, um Fiat barato para uma classe trabalhadora, um Lancia para a classe média ascendente, um Maserati para a elite. Fez da mobilidade um símbolo de status, o automóvel como extensão do ego. Nos seus anos de ouro, a Fiat empregava mais de 250 mil pessoas só na Itália, gerava cerca de 4% do PIB nacional e era o maior empregador privado da Europa Ocidental. Gianni Agnelli
era recebido como chefe de Estado em Paris, Moscou ou Washington. Mas o brilho público não o tornou imune à tragédia. Em 1935, quando Gianni tinha apenas 14 anos, seu pai, Edoardo Agnelli II, que havia liderado a compra da Juventus, morreu em um acidente de hidroavião. Era ele quem deveria herdar o império após Giovanni Sênior. Sua morte abriu um vácuo na sucessão e lançou uma carga sobre o jovem Gianni. O golpe marcou profundamente seu caráter. Desde então, ele soube que o legado não era uma opção, era seu destino. Essa pressão dinástica o acompanharia por décadas, e o peso do sobrenome se tornaria ainda mais sufocante quando a Itália entrasse em um de seus capítulos mais sombrios, os Anos de Chumbo. No início da década de 1970, a Fiat simbolizava o auge industrial da Itália. No entanto, esse emblema do progresso se transformaria no epicentro de um crescente mal-estar social. O milagre econômico italiano havia transformado o país, mas também gerado desigualdades e tensões. A classe trabalhadora, fundamental na reconstrução do pós-guerra, passou a exigir melhores condições de trabalho, salários justos e mais participação nas decisões das empresas. As fábricas da Fiat, especialmente o complexo de Mirafiori, em Turim, tornaram-se palco de intensos protestos. Greves prolongadas, sabotagens e bloqueios de produção se tornaram comuns. As linhas de montagem, símbolo de progresso, agora eram trincheiras de luta operária. Foi nesse contexto que surgiram as Brigadas Vermelhas, um grupo armado de extrema esquerda que via a Fiat como símbolo do capitalismo opressor. O grupo foi responsável por inúmeros atos violentos, incluindo sequestros e assassinatos, sendo o caso mais emblemático o sequestro e assassinato do ex-primeiro-ministro Aldo Moro, em 1978. Gianni Agnelli, antes venerado como arquiteto do milagre econômico, passou a ser visto por certos setores como representante da oligarquia. Apesar de seu estilo elegante e habilidade diplomática, enfrentava desafios sem precedentes. A Fiat tentou se adaptar. Automatizou parte de suas fábricas, terceirizou processos, buscou novos mercados na América Latina, leste europeu e norte da África, mas também perdeu agilidade. As decisões tornaram-se mais lentas, a burocracia interna cresceu, as alianças políticas enfraqueceram. Do exterior, surgia uma nova ameaça, a concorrência japonesa. Marcas como Toyota, Honda e Nissan ofereciam veículos mais baratos, mais confiáveis e mais eficientes, adaptados ao novo consumidor global. A Fiat, presa a estruturas pesadas, com modelos ultrapassados e processos rígidos, começou a perder terreno. A velha engrenagem que havia motorizado o milagre econômico agora parecia enferrujar diante dos olhos do mundo. Para piorar o cenário, a corrupção política e o clientelismo minavam as possibilidades de modernização. Muitos contratos estatais eram conquistados mais por favores do que por mérito. Para sobreviver, a Fiat dependia do Estado. Para sustentar o Estado, a Itália precisava que a Fiat não colapsasse. Era uma interdependência doentia, uma paralisia estratégica. Em meio à tempestade, Gianni Agnelli usava sua rede diplomática e sua influência na mídia para manter viva a imagem da Fiat e a sua própria. Mas já não era o arquiteto confiante do pós-guerra. Era um estrategista cansado, consciente de que a grandeza do passado
se tornava cada vez mais difícil de sustentar. E então veio o golpe final. Em novembro de 2000, Eduardo Agnelli, filho de Gianni e herdeiro direto, foi encontrado sem vida após cair de um viaduto. Tinha apenas 46 anos. A versão oficial apontou para um aparente suicídio, mas a dor foi devastadora e simbólica. Era o fim de uma continuidade dinástica. Internamente, as divisões familiares complicavam cada decisão estratégica. Gianni Agnelli continuou sendo uma figura influente até a sua morte, em 2003. Mas a Fiat enfrentava desafios crescentes em um mundo cada vez mais globalizado e competitivo. Quando Gianni Agnelli faleceu em 2003, a Itália perdeu mais do que um industrial lendário. Perdeu seu último grande patriarca. Seu funeral foi um ato de Estado, mas também o encerramento simbólico de uma era. A do capitalismo familiar, elegante e paternalista, que havia moldado o século XX italiano. A família Agnelli, enfraquecida e sem herdeiro direto, enfrentava uma encruzilhada. A Fiat, endividada até níveis alarmantes, estava à beira da falência. Suas operações globais se fragmentavam. A queda da Fiat não seria apenas uma crise econômica, seria uma amputação da alma industrial da Itália. Em um movimento desesperado, os Agnelli depositaram sua confiança em sangue jovem, John Elkann, neto de Gianni por parte de mãe, educado em Paris e formado em engenharia pelo Politécnico de Turim, discreto, cerebral, com DNA financeiro. E Sergio Marchionne, um outsider ítalo-canadense, sem o sobrenome reverenciado, mas com uma missão cirúrgica. Elkann herdou um império em chamas. Junto com Marchionne, aplicaram uma cirurgia radical, cortes de pessoal, fechamento de fábricas ineficientes, renegociações com sindicatos e, por fim, a manobra decisiva, a aquisição arriscada da histórica Chrysler nos Estados Unidos. Em meio à crise financeira global de 2008, quando o setor automotivo norte-americano balançava, a Fiat fez o impensável, resgatou Detroit. A operação deu origem à FCA, Fiat Chrysler Automobiles. Pela primeira vez em sua história, a Fiat deixava de ser exclusivamente italiana. Marchionne transferiu a sede fiscal para Londres, a cotação na bolsa para Nova York e a gestão operacional para os Estados Unidos. O preço foi alto, o espírito nacional foi sacrificado para salvar o corpo financeiro, mas ainda havia uma jogada mais ousada. Em 2021, sob a visão de Elkann e o legado de Marchionne, falecido em 2018, a Fiat se fundiu com o grupo francês PSA. Nascia assim a Stellantis, o quarto maior fabricante de automóveis do mundo. A nova entidade reúne marcas como Jeep, Ram, Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Peugeot, Opel e DS. Diversificação global, sem sentimentalismo. Elkann liderou essa transformação com perfil discreto, longe do culto à personalidade do avô. Não precisava de carisma, precisava de resultados. Paralelamente, o holding familiar Exor começou a redesenhar seu mapa de poder. Desde seus escritórios em Amsterdã, reconfigurou a herança dos Agnelli, menos automóveis, mais investimentos estratégicos. Em 2015, adquiriu uma participação majoritária no The Economist Group, editor do influente semanário britânico. Por que um fabricante de carros compraria um veículo global de ideias? A resposta era clara: influência.
Num mundo dominado pela narrativa, controlar uma voz respeitada internacionalmente era tão estratégico quanto produzir motores. Hoje, a Exor não dirige motores, dirige portfólios. A família Anelli já não é um grupo de industriais, mas sim um titã financeiro. John Elkann representa uma nova dinastia, global, silenciosa, sem romantismo, mas com cálculo milimétrico. A era dos industriais heróicos deu lugar à era dos acionistas invisíveis. O sobrenome Agnelli continua lá, mas já não é uma bandeira nacional. É uma chave de acesso, quase um jogador silencioso. A Fiat, das greves, dos partisanos, dos tratores para Mussolini e dos carros populares, já não existe. Em seu lugar resta uma engrenagem global chamada Stellantis. Como todo império verdadeiramente bem-sucedido, o legado Agnelli aprendeu a mudar de forma para continuar governando. E aí, o que você achou da história dos Agnelli? Conhece outras famílias que, como esta, moldaram o destino de uma nação a partir das sombras? Deixa aí nos comentários o que você pensa. Se essa história te prendeu, talvez você se interesse em descobrir como um gigante industrial chamado General Motors foi uma peça polêmica, mas fundamental no crescimento econômico dos Estados Unidos. Nos vemos no próximo vídeo.